Continuidade, mais uma reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica. Antes da gente fazer a apresentação, eu queria reforçar o primeiro simpósio internacional do Departamento de Clínica Médica, que vai ser um tema sobre envelhecimento, uma visão interdisciplinar. Então, só para vocês lembrarem que esse simpósio vai ser no dia 25 e 26 de setembro, no Centro de Convenções. Aí tem os valores das inscrições, e quem fizer inscrição até 31/8 ganha um livro. Depois é só não ganha, então depois precisa pagar. Então, agora dando continuidade, então quem vai apresentar a reunião de hoje é a disciplina de reumatologia da Faculdade de Medicina da USP, e quem vai apresentar o caso clínico é o residente desse serviço, o Dr. Rodrigo Toledo Pérez. Depois, quem vai discutir o caso clínico é a assistente da reumatologia, a doutora Daniele Andrade. O tema em questão é síndrome antifosfolípide refratária. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo, sou residente do 2º ano do programa de reumatologia. Eu vou apresentar aqui nessa manhã, para depois ser discutido pela doutora Daniele, um caso de síndrome do anticorpo antifosfolípide refratária. O caso clínico. A paciente que passou pela primeira consulta aqui no HC em março de 2009. A paciente ENH, 37 anos, sexo feminino, branca, natural e procedente de Campinas. Uma paciente casada com 2 filhas de 10 e 15 anos de idade, do lar, um ensino médio completo, que trazia na primeira consulta uma queixa de falta de ar já há 1 ano. Ela sentia isso desde meados de 2008. Ela contava uma história de trombose venosa profunda na veia poplítea direita, isso em dezembro de 2007. Na ocasião, foi considerado como fator precipitante o uso de anticoncepcional oral combinado, interrompido o tratamento com anticoncepcional e prescrita varfarina por uma meta de INR de 2 a 3 na ocasião. Em vigência do uso de varfarina e com INRs dentro da meta, como a gente podia ver no cartão de anticoagulação da paciente, ela teve um novo evento trombótico, uma nova trombose venosa profunda no membro inferior contralateral, isso em março de 2008. Na ocasião, a gente pôde checar que ela tinha um INR de 3,29. Além disso, ela contava essa queixa de dispneia progressiva desde meados de 2008, que na consulta inicial já era caracterizada como uma classe funcional 3/4. O paciente já tinha dispneia aos pequenos esforços. Ela trazia alguns exames de fora, dentre eles anticardiolipina, IgM e IgG positivas em títulos moderados, IgM quase em um título alto. Além disso, um anticoagulante lúpico positivo. Sobre os demais aparelhos. O paciente negava febre, negava sintomas constitucionais, ela não tinha sintomas articulares. Negava alopécia, espessamento cutâneo ou lesões em mucosas. Não tinha tosse ou expectoração, assim como não tinha alterações de trato geniturinário, nem trato gastrointestinal. O que ela queixava era de algumas lesões na pele que não parecia algo compatível com o livedo reticular. Quanto aos hábitos, a paciente sedentária, mas negava tabagismo, negava etilismo e não tinha nenhuma história de drogadição. Medicação, ela vinha usando Marevan, 2 comprimidos por dia, para essa meta de NR de 2 a 3. Anticoncepcional oral combinado somente antes do primeiro episódio trombótico. Antecedentes obstétricos, ela tinha 2 gestações, 2 partos normais, não tinha história de abortos. Sem morbidades gestacionais, e esses partos transcorreram sem intercorrências. Antecedentes pessoais, a paciente era também obesa, tinha uma obesidade grau 2 com IMC de 38, sem outras morbidades conhecidas. Tinha antecedentes familiares positivos para doenças reumatológicas. Eram 2 primas com esclerodermia, ela tinha mãe com artrite reumatoide, o pai um infarto aos 60 anos, mas negava casos de trombofilias conhecidas ou neoplasias na família. Ao exame físico, o paciente apresentava uma frequência cardíaca de 98, frequência respiratória de 28, uma pressão de 14/8, saturando 89% em ar ambiente. Ela estava em regular estado geral. O aparelho respiratório, ela tinha discretos estertores crepitantes em bases, cardiovascular, um ritmo cardíaco regular com hiperfonese de B2 em foco pulmonar. Abdômen, nada que chamasse atenção. Nas extremidades, ela tinha um discreto edema de membros inferiores, uma cruz em 4, sem flogismo,
e na pele era possível observar um livedo reticular. As hipóteses diagnósticas nesse momento foram uma síndrome do anticorpo antifosfolípide, possivelmente alguma outra trombofilia, e nossa conduta foi solicitar exames laboratoriais gerais, sorologias, pedimos um perfil de autoanticorpos dessa paciente, pesquisas para trombofilias, um ecocardiograma, tomografia de tórax e uma angiotomo para investigar melhor essa queixa de dispneia progressiva que ela tinha. Os exames gerais. Veio um hemograma sem alterações, 310 mil plaquetas, provas de atividade inflamatória normais, VHS de 5, um PCR de 0,1, eletrólitos e função renal normais, uma urina 1 sem alterações. A parte hepática também não revelou nada de alterado, uma albumina de 3,6, complemento normal com C3 de 121, C4 de 50. E o coagulograma, ela estava em vigência de anticoagulação, com INR de 2,1, com TTPA de 109. Sorologias virais solicitadas, HIV, hepatites virais, VDRL, HTLV, todos negativos. O perfil de autoanticorpos. Dentre os solicitados, anticardiolipina veio novamente positiva, IgM e IgG, em títulos moderados, e o anticoagulante lúpico foi positivo novamente. Anti-beta-2-glicoproteína 1 veio negativa, tanto IgM quanto IgG. O FAN da paciente pontilhado, com anticorpos específicos DNA e SM negativos. Ficou com perfil duplo positivo. Novamente ela teve anticardiolipina e LAC. Pesquisa de outras trombofilias, proteína C, proteína S, homocisteína, antitrombina 3, mutação do fator 5 de Leiden, essas todas com valores dentro da normalidade. Não foi encontrada nenhuma outra trombofilia associada. O ecocardiograma que havia sido solicitado mostrou uma fração de ejeção de 73%, um aumento importante de câmaras direitas, hipocinesia de VD, movimentação paradoxal de septo e uma PSAP de 90, compatível com hipertensão pulmonar. A tomografia de tórax mostrou áreas de atenuação em vidro fosco distribuídas bilateralmente, mas que pelo laudo do radiologista parecia ser algo compatível com distúrbio de ventilação-perfusão. Não parecia ter sinal de intersticiopatia mesmo. Foi vista também na tomografia uma ectasia da artéria pulmonar. A impressão de que podia ser um TEP crônico já com hipertensão pulmonar. O que foi confirmado pela angiotomografia de tórax, que mostrou falhas de enchimento nas artérias lobares inferiores, esquerda, direita e intermédia. Confirmou essa ectasia do tronco da pulmonar de 3,9 centímetros e um coração aumentado às custas de câmaras direitas. Resumindo o caso da paciente, então. Uma paciente com um episódio de TVP em 2007, que na ocasião foi considerado como precipitante obesidade e uso de anticoncepcional, suspenso anticoncepcional e iniciado Marevan. Ela manteve, como a gente pode ver no cartão de anticoagulação da paciente, o INR sempre dentro da meta. A despeito disso, ela fez novos eventos trombóticos. Uma nova TVP com INR de 3,29 e uma embolia pulmonar, um TEP, confirmado por exames de imagem. Uma paciente jovem, 35 anos, sexo feminino. 3 eventos trombóticos. Livedo reticular. 2 dosagens de anticardiolipina, tanto IgG quanto IgM positivas, em títulos moderados, com intervalo de mais de 12 semanas, assim como 2 dosagens de anticoagulante lúpico positivas com intervalo maior de 12 semanas, o diagnóstico para a paciente ficou síndrome do anticorpo antifosfolípide. E como desses eventos alguns ocorreram em vigência de anticoagulação adequada, a TVP de 2008 e a embolia pulmonar, uma síndrome do anticorpo antifosfolípide refratária. A nossa conduta no momento. Nós aumentamos a dose de varfarina da paciente, objetivando uma meta de NR de 3 a 4, foi introduzida a hidroxicloroquina e orientada a perda de peso para controlar outros fatores de risco. Além disso, a paciente foi encaminhada para o INCOR, para a parte de pneumologia, para checar se existia alguma conduta específica a ser tomada em relação à hipertensão pulmonar. E lá foi indicada tromboendarterectomia e o implante de um filtro de veia cava. Após esse procedimento, a paciente evolui com melhora de parâmetros. A PSAP, que era de 90, caiu para 42, a saturação em ar ambiente, que era de 89, passou para 98, e a paciente apresentou uma melhora clínica importante depois do procedimento. Atualmente, ela segue em acompanhamento ambulatorial, ela não apresentou novos eventos trombóticos, ela está estável do quadro cardiopulmonar e atualmente mantida com varfarina com uma meta de 2,5 a 3,5
pelas evidências mais atuais que nós temos. As questões que vão ser discutidas aqui pela doutora Daniele agora são: a paciente preenche critérios para a síndrome do anticorpo antifosfolípide? Quais são os fatores de risco para apresentar retrombose? E quais são as opções terapêuticas para a SAF refratária? Bom, obrigada pela oportunidade de falar sobre SAF aqui para vocês. E, na verdade, vou falar sobre síndrome de fosfolípide refratária, e as perguntas que eu quero responder nesse caso são as seguintes. Primeiro, qual a definição de síndrome antifosfolípide? Como a gente reconhece síndrome antifosfolípide? Qual o tratamento convencional de SAF? Quais são os fatores de risco para retrombose? Porque, afinal, nesse caso, é o que mais chama atenção. A paciente teve, então, 3 eventos trombóticos, mesmo em anticoagulação adequada. E como que a gente trata uma paciente que a gente considera refratária ao tratamento convencional? Primeira coisa, eu queria passar algumas ideias, alguns conceitos mais recentes, que a gente tem evitado essa nomenclatura, né? Que todo mundo fala SAF primário, SAF secundário. A tendência é SAF e SAF associada a outra doença. Isso já está extremamente bem caracterizado? Não, mas isso é uma tendência entre o grupo internacional que faz, né, todas as propostas em relação à síndrome. E como que a gente caracteriza a doença, então? A mensagem que eu quero que o clínico guarde é trombose. Isso parece ser muito simples, mas a gente ainda vê muita paciente mal caracterizada, mal reconhecida. E a trombose pode ser a trombose em qualquer sítio, seja arterial ou venosa. E o ideal é que essa trombose seja bem documentada, seja por histopatológico, seja por imagem. Um outro dado clínico muito importante, que eu acho que o clínico tem sim na cabeça, mas precisa às vezes refinar um pouquinho, é a questão gestacional. Então, quando você pensa em evento gestacional, se forem abortos, o cutoff que a gente imagina que separa aborto de óbito fetal são 10 semanas. Por que isso é importante? Isso é importante porque se você tiver mais do que 3 eventos, isso tem valor clínico, né? Numa paciente que tem idade gestacional de 10 semanas, aborto. Mas se for um evento com mais de 10 semanas, apenas um único evento já é sugestivo de você investigar a síndrome. Tem outros dados que são muito importantes, que é o seguinte: crianças pequenas para a idade gestacional, mães que têm hipertensão durante a gestação, mães que têm eclâmpsia, pré-eclâmpsia, isso são dados importantíssimos para você acender uma luzinha na sua cabeça falando, talvez isso possa ser síndrome antifosfolípide. Então, voltando, gente, a gente já caracterizou muito bem o evento clínico, né, que é o evento de trombose. E o evento gestacional, como eu falei, a questão do aborto, né, mais de 3 abortos, a questão do óbito fetal e os dados clínicos que você tem sempre que pensar na síndrome. E daí, fora isso, tem também os critérios laboratoriais que vocês sabem, né? Tem 3 anticorpos que a gente sempre procura e investiga, que é a cardiolipina IgG e IgM, beta-2-glicoproteína IgG e IgM, num título maior ou igual a 40, e a pesquisa do anticoagulante lúpico positivo de acordo com os dados da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia. E o importante é que esses anticorpos têm que ser positivos e confirmados com intervalo maior ou igual a 12 semanas. Por que é importante esse intervalo? Em muitas situações, como por exemplo de infecção, você tem um anticorpo IgM, por exemplo, cardiolipina, que aumenta, mas que é um aumento transitório e que depois ele negativa, isso não tem valor clínico para a gente. Por isso é importante você repetir o anticorpo. E daí como que a gente fecha o diagnóstico da síndrome? A síndrome, então, é fechada com o critério clínico e o critério laboratorial. E é ideal que isso ocorra num intervalo de até 5 anos. Assim você consegue caracterizar, muito bem caracterizada a síndrome. O público aqui é bem heterogêneo, existem outras manifestações não critério que cada vez mais elas têm, né, sido alertadas quanto à importância delas para o clínico. E eu vou tentar passar essa mensagem para vocês. A primeira é em relação ao livedo reticular. Livedo é tão importante que é possível que, em breve, ele seja incorporado aos critérios. É claro que existem livedos e livedos. Eu vou mostrar um tipo de livedo aqui que o clínico deve estar alerta, né?
Plaquetopenia, outra coisa muito importante. E a notícia boa da plaquetopenia é que o paciente ele costuma ter uma plaquetopenia muito mais numérica do que funcional. Então, aquela plaquetopenia que o indivíduo não tende tanto a sangrar. Valvopatia é uma coisa frequentemente esquecida e, infelizmente, pouco estudada. Esses pacientes fazem valvopatia silenciosa, mitral e aórtica. Nefropatia renal é um desafio para a gente. Imagina nós, reumatologistas, que acompanhamos pacientes com lúpus, muitas vezes existe, né, uma sobreposição entre as duas doenças, e aí o paciente começa a fazer hipertensão, começa a fazer proteinúria, isso é do SAF, isso é do lúpus, e então a gente sempre tem que estar na cabeça que uma manifestação renal pode estar relacionada à síndrome antifosfolípide. Pacientes jovens, temos alguns exemplos no ambulatório, esquecidas, com déficit cognitivo absurdo para a idade delas. É uma coisa que pode estar relacionada à síndrome antifosfolípide e é bem descrita. Assim como vasculopatia livedoide, que eu vou mostrar depois uma foto, né, da vasculopatia livedoide, que às vezes o dermatologista é quem mais vê. Tem duas manifestações clínicas que, quando a pessoa ouvir falar, ela tem que considerar diagnóstico diferencial, síndrome antifosfolípide, não só SAF, mas também lúpus, por exemplo, coreia e mielite transversa. E tem uma forma muito grave, que eu imagino que algumas pessoas da clínica já tenham visto, que é a síndrome catastrófica, que é quando esse paciente ele faz uma microtrombose em vários territórios, pelo menos mais do que 3 territórios ao mesmo tempo. É uma tempestade de citocina e muito pouco responsiva à terapêutica convencional. Esse paciente, muitas vezes, ele é imunossuprimido. Mas, felizmente, menos de 1% da população com SAF faz CAPS, que é a manifestação catastrófica. Esse é o livedo reticular que eu quero que vocês guardem, né? Nem toda paciente vai vir com um livedo tão importante desse. Muitas vezes, quando você examina a paciente num ambiente frio, o livedo ele tende a acentuar, porque tem uma resposta ao vasoespasmo. Esse é um livedo, gente, que quando você vê, você tem que falar, pode ter algo errado com essa paciente. Mulher normal tem livedo? Sem dúvida. Mas esse tipo de livedo, o livedo racemoso, que é o livedo em que tem uma descontinuidade nessa trama, ele geralmente é descrito associado à coagulopatia. Então, a pessoa tem que ter na cabeça que isso pode ser um dado clínico importante, preditivo, e hoje o livedo tem esse papel de valor preditivo para quem ainda não trombosou, trombosar. Isso vai ser reconsiderado, acabou de sair um paper agora, em 2015, em abril. Vasculopatia livedoide, né? São lesões ulcerosas rasas com fundo necrótico, que quando você faz o anátomo patológico, você tem muito mais infiltrado inflamatório com depósito de fibrina, pouca vasculite e, eventualmente, microtromboses, né? O ruim dessa manifestação é que ela é uma manifestação muito refratária a tratamento convencional. E a grande verdade é que a gente ainda não tem ou não sabe um bom remédio para tratar a vasculopatia livedoide. E nossa paciente, voltando no caso então, né? A gente já caracterizou bem a síndrome, a gente falou que tem que ter evento clínico, tem que ter evento laboratorial, quais as outras manifestações que o clínico tem que estar feito. A nossa paciente, ela era feminina, jovem, obesa, um fator de risco, usava contraceptivo oral, tinha tido gravidezes com sucesso. Então, essa coisa de SAF, sempre teve uma gravidez mal sucedida, não. Tem paciente que faz apenas manifestação de trombose periférica, ainda bem, né? O livedo reticular, como vocês viram, que o Rodrigo apresentou, e de critério, o que ela tinha? TVP e 2 tipos de autoanticorpos positivos, então era ela dupla positiva. Uma coisa que eu sempre falo com o interno, com o residente que está passando lá na reumatologia é o seguinte, história familiar é uma coisa simples de perguntar e muito fácil de você entender se aquela manifestação inicial da paciente pode ter um fundo autoimune ou não. Olha que coisa importante que essa paciente tinha 2 primas com esclero, que é uma doença extremamente incomum, rara, e a mãe com artrite reumatoide. Então, isso puxa a paciente para ter tendência de ter uma doença autoimune, né? Maior tendência. E aí, quando a gente trata, você já reconheceu a paciente, sabe que a manifestação predominante é trombose, como você vai tratar? Você vai tratar da mesma maneira como você trata um outro paciente com trombose aguda, né? Então, a gente associa heparina ao Marevan por 5 dias, até que o TP esteja dentro do alvo por pelo menos 2 dias. Fazemos um primeiro TP e INR pós 7 dias. Se estiver dentro do alvo, a gente suspende a heparina e deixa essa paciente com Marevan.
A dose de heparina de baixo peso é 1 mg por quilo a cada 12 horas. Temos que lembrar da questão do clearance rebaixado, essa paciente não deve usar heparina de baixo peso, né? Ou heparina não fracionada, que a gente até privilegia quando o paciente tem acometimento renal. 250 unidades internacionais por quilo a cada 12 horas, mantendo o TTPA entre 1,5 a 2 vezes. É interessante que seja repetido um hemograma completo depois de você começar a anticoagulação com heparina, por causa da trombocitopenia induzida por heparina. E como que a gente monitora o fator 10A para todo mundo? Não. A gente privilegia monitorar em situações, principalmente de extremos de peso, muito obesos ou mais magros, idosos, grávidas e pacientes com doença renal. Você, então, pede o fator 10A a partir do terceiro dia do uso da heparina e tem que lembrar, orientar o paciente, colher 4 horas após a dose. E, geralmente, o paciente é considerado anticoagulado se o anti-10A está entre 0,6 a 1. E como que é a questão do alvo, né? Isso é sempre uma discussão constante, inclusive entre as especialidades. Paciente com trombose venosa, a gente tende a deixar a anticoagulação entre 2 e 3. Se teve trombose arterial, quando é AVC, se esse AVCI for cardioembólico, a gente já privilegia logo a anticoagulação, mantendo no alvo entre 2 e 3. Mas se for aterosclerótico, você pode dar S, principalmente se o paciente for de baixo risco. E daí, se ele retrombosar ou se ele for de alto risco, você anticoagula nesse nível entre 2 e 3, e se ele retrombosar, você aumenta o alvo ou associa a S. No caso de AM, não tem conversa, né? Você vai deixá-lo mais anticoagulado. Você vai deixar entre 2 e 3 com a S, ou entre 2,5 e 3,5. Se o paciente sofreu, né, stent ou intervenção percutânea de coronária, você vai fazer dupla antiagregação plaquetária e deixar esse paciente com Marevan com alvo entre 2 e 3. E aqui vem um estudo para, né, trazer uma crítica aqui para a gente. Sabemos dessa questão, trombose venosa, 2 e 3, trombose arterial, entre 3 e 4. E aí vem esse estudo do New England, eu estava fazendo uma revisão para estabelecer, né, o que a gente ia fazer no nosso ambulatório, e esse estudo ele traz exatamente essa questão, é uma comparação de 2 intensidades diferentes de Marevan para prevenir recorrência de trombose. Esse é o único ou um dos poucos estudos prospectivo, randomizado, controlado, multicêntrico. Quando a gente fala dos dados entre 2 e 3, entre 3 e 4, a gente fala de muito estudo retrospectivo. E a gente sabe que às vezes a história muda quando você faz um estudo com um desenho melhor. E para nossa surpresa, os pacientes anticoagulados com alvo maior, eles tiveram mais retrombose do que os anticoagulados com alvo menor. Existem várias críticas referentes a esse estudo, que, por exemplo, o paciente ele só era incluso se ele confirmasse a questão das 12 semanas de presença de anticorpo. Então, tem gente que questiona, não incluiu o paciente que teve trombose naquele momento agudo, agudíssimo, que era mais grave. Ou então, tirou o paciente que tinha tendência de sangrar, então que teve um viés para incluir pacientes um pouco menos graves, por motivos óbvios, né? Então, tem essa crítica em relação a esse estudo, mas eu gosto de passar essa mensagem. E aí, quando a gente fala na paciente, ela teve várias tromboses, fator de risco, quais são os fatores de risco que nós devemos sempre monitorar em adição à anticoagulação? A primeira coisa e a mais simples de todas, o paciente toma o remédio? Tinha uma paciente do nosso ambulatório que estava com o NR caindo. Quando a gente deu uma apertada, conversou, ela estava se sentindo tão bem que ela dividiu o remédio com a vizinha. A vizinha estava também um pouco anticoagulada, né? Então, isso na nossa população aqui, isso é muito grave. A gente sempre tem que checar a questão da aderência, a aderência é muito baixa. A outra coisa, quando o INR está fora do alvo, é muito difícil. Se alguém aqui já tomou anticoagulante, a pessoa sabe o quanto que é difícil você seguir aquela monotonia de tomar anticoagulante, né? Então, a primeira coisa, Marevan interage pela metabolização hepática dele com uma série de drogas, né? E a outra questão é a alimentação. A alimentação ela tem que ser monótona. E, às vezes, para muita gente é difícil manter esse rigor alimentar. E mexe mesmo, né? Uma outra coisa muito importante em relação à questão de risco é o perfil de anticorpos. Se qualquer um de vocês aqui tiver que escolher não ter um anticorpo, esse anticorpo que vocês vão escolher é o anticoagulante lúpico. Ele está
comprovado como um fator de pior prognóstico, não só em quem tem trombose periférica, mas também em trombose gestacional. Mas a associação de anticorpos não tem, né, os estudos têm mostrado que ter 3 anticorpos daqueles também não é um fator de bom prognóstico. Esse é o paciente que mais retrombosa, eu vou mostrar depois para vocês. E os outros fatores de risco vascular que nós conhecemos, sabidos, né? Hipertensão, diabetes, obesidade, menopausa. Quero chamar a atenção, vou ser bem categórica. Não podemos dar estrógeno para uma paciente que tem anticorpo positivo. A gente já contraindica muito menos a síndrome. Todo mundo sabe do grande risco trombogênico, né, do estrógeno por si só. Dislipidemia, tabagismo, gravidez e imobilização também por motivos óbvios, né? Nós que somos do lúpus sabemos que se a paciente tem lúpus, isso já é um fator de risco. Se o lúpus está em atividade, pior ainda, né? E outras trombofilias, imagina-se que outras trombofilias associadas a uma doença já trombogênica, isso aumente a chance de trombose. E daí eu quero passar essa mensagem da importância. Hoje em dia existe uma ideia de que esses anticorpos não só têm valor diagnóstico, como tem valor também em termos de risco vascular, de uma maneira geral, né? Então, vocês veem que uma paciente jovem, com menos de 50 anos, quando tem tromboembolismo venoso e AVC, 20% delas têm SAF, isso é muito alto. Então, a gente tem que lembrar dessa doença, né? Agora, vamos dizer que você, por um motivo qualquer, foi fazer um reumatograma, né? E aí, você tem anticorpo antifosfolípide positivo. O risco que existe de trombose, ele vai de 0, é claro, a pessoa pode não ter trombose nenhuma, a 3,8% a 4% ao ano de ter trombose. Então, isso é uma coisa que tem que se ficar, né, de olho. E esse estudo aqui, ele traz exatamente isso. Como é que é esse estudo? Esse estudo é o estudo Ratio, que fala do risco de trombose arterial em relação ao contraceptivo oral. O que eles fizeram? Eles pegaram mulheres novas que trombosavam, que tinham trombose arterial, então foi um estudo multicêntrico, caso controle, com mulheres com menos de 50 anos. Por 5 anos eles fizeram isso, né? E aí eles viram o seguinte, aquelas mulheres que tinham trombose arterial, eles dividiram entre ter anticoagulante lúpico positivo ou negativo. Naquelas que eram anticoagulante lúpico positivo, então essa tabela é toda de pacientes anticoagulante lúpico positivo, que fator de risco que se ela tivesse, ela teria mais chance de ter um evento vascular? Então vamos focar no AVC, que é o dado mais interessante. Então, por exemplo, as que tinham infartado, tinham 3% de prevalência de anticoagulante lúpico. As que tiveram AVCI, 17%. As controles, 0,7%. Agora, vamos olhar lá só a coluninha do AVCI. Quem tinha AVCI e usava pílula, o risco dela de ter um AVCI pulava de 33 para 200. Então, aumentava, multiplicava em 7 vezes. Quem tinha anticoagulante lúpico positivo e fumava, o risco dela de ter um AVCI dobrava. Então, a mensagem é, quanto mais nós pudermos diminuir os fatores de risco vascular que essas pacientes têm, principalmente as que são anticoagulante lúpico positivo, menor a chance delas terem eventos. E aí, quando você pega a literatura para saber assim, tudo bem, e quantas pessoas que estudam isso no mundo, como é que é o índice deles de retrombose? Eu peguei 2 grupos principais italianos, um é o grupo da Angela Tincani, onde ela tem mais ou menos 100 pacientes seguidos aí por uma média de 10 anos. 50% dos pacientes delas são triplo positivos, eu já falei que é um fator de risco importante, né? E na coorte delas, 40% deles teve retrombose. Para vocês verem que é uma coisa relativamente, né, frequente. E quando ela avaliou esses pacientes, a tripla positividade era o fator mais importante. E, detalhe, de novo aqui, não é nada complicado, é a terapêutica. A maioria deles estavam inadequadamente anticoagulados e os pacientes jovens que tinham esse perfil de anticorpo mais sugestivo eram a grande população de risco. Quando ela avaliou os pacientes, então, que tinham a recorrência de trombose, olha lá, a maioria deles ou tinha parado o tratamento, ou não estava tomando tratamento nenhum, ou o INR estava fora do alvo terapêutico.
Tem um outro pesquisador, que é o Vitório Pengo, é um hematologista, ele resolveu fazer alguma coisa parecida, né? Ele viu na coorte dele qual era o principal fator de risco relacionado à retrombose ao longo dos anos. E vejam vocês aí que não usar anticoagulante oral é o grande fator importante, né? Com hazard ratio de 2,4. E daí, ele falou bem assim, tudo bem, será que essa questão do triplo positivo é realmente importante? Ele avaliou 160 pacientes e vocês veem que nos primeiros 5 anos, a chance de ter uma retrombose era de quase 30%. Nos 5 anos seguintes, portanto, 10 anos, né, longitudinal, 44% de ter retrombose se você é triplo positivo. E tem uma pergunta que todos nós queremos saber, né? E às vezes a gente fala, você começou tendo evento venoso, a grande chance é que você tenha evento venoso, arterial, arterial. Nesse trabalho dele aqui, ele mostrou que não tinha correlação nenhuma de nada com nada. Não necessariamente quem iniciou com evento venoso teria evento arterial e vice-versa. E também não houve diferença entre ter, na recorrência, maior número de eventos venosos ou de eventos arteriais. E aí tem esse grande estudo, que é o Euro antifosfolípide, né, onde eles têm uma coorte de 1.000 pacientes com SAF na Europa, seguidos por 10 anos, e o índice de retrombose em 5 anos é de 16,6% com os eventos mais comuns que a gente sabe. Mas vejam que ainda o índice de morbi-letalidade é muito alto. Quase 10% deles morreram, sendo que 40% teve trombose grave e 30% infecção. Portanto, retrombose aumenta a mortalidade. A gente tem que estar sempre prestando atenção nisso e diminuindo os fatores de risco dos pacientes que eu já comentei. E daí vem a ideia assim, eu cheguei a pensar quando eu estava montando essa aula, eu falei, mas será que não existe um score de risco para você avaliar e falar, olha, se o paciente tem isso, isso e isso, ele tem um maior ou um menor risco. E quando a gente tem alguma ideia que acha boa, sempre alguém já fez aquilo antes de você, né? Então, vocês veem como que eu estava atrasada, que esse grupo japonês, eles fizeram exatamente isso. Eles subclassificaram os pacientes de acordo com critérios clínicos, mas principalmente de acordo com laboratório. E fizeram um score X em que eles conseguiam separar esses pacientes em relação ao risco de trombose. Quando o paciente tinha o tal do APL score, né, o score de antifosfolípide maior do que 30, isso era um fator independente para a trombose, com hazard ratio de 3,1. Olha no gráfico como isso é mais fácil de visualizar, né? O índice de trombose, olha como é que o score maior do que 30 conseguiu separar tão bem o grupo de pacientes. Isso é um dado interessante, mas isso precisa ser validado para outras coortes, né? E daí, voltando aí na nossa paciente, né? Essa paciente, ela então teve vários eventos, a gente chama essa paciente de refratária. A refratariedade, na verdade, é a definição em relação à falência terapêutica convencional. Ela estava tratando com Marevan e ela continuou tendo evento, né? Então, reforçando a mensagem, checar sempre a aderência, ver interação medicamentosa. E, se necessário, é muito mais simples do que a gente imagina. Reajusta o alvo dessa paciente para um pouquinho a mais ou associa a esse. Outra mensagem que eu quero frisar, né? A gente tende a imaginar que a paciente, essa paciente teve outra trombose, mas a quantidade de paciente que faz síndrome pós-trombótica é muito importante. A gente tem que imaginar que essa paciente pode não ter feito outra trombose. E aí vai precisar de um Doppler para poder confirmar, né? E lembrar que a síndrome pós-trombótica ela é muito frequente logo pós-evento trombótico. Olha lá, geralmente no primeiro mês pós-trombose. E as medidas são simples, é você estar de olho sempre no INR dessa paciente e, por exemplo, fazer com que ela use meia elástica. Então, o que a gente podia fazer? Vocês já sabem o fim da história, mas vamos lá, o que a gente podia fazer como conduta para essa paciente? Então, reforçando, ela era uma jovem com SAF refratária, tratada com Marevan, sendo que tratada com alvo adequado, ela continuou tendo eventos, ela teve no total 2 TVPs e um TEP com INR no alvo, e como fatores complicadores, ela era obesa e tinha duplo anticorpo positivo. Ela era cardiolipina positiva e anticoagulante lúpico positivo. Como é que andam os níveis de evidência para as condutas, né? Então, tem um grupo que pensa assim, olha, se ela não consegue
ficar anticoagulada no alvo de maneira adequada, vamos passar essa paciente para heparina. Isso é uma boa medida? Olha, eu tentei tudo embasar com algum tipo de trabalho. Esse trabalho feito pelo grupo do Camasta mostra, num grupo pequeno de pacientes, 23 pacientes com SAF refratário, seguidos pelo menos por 3 anos, né? Mostrou que a heparina ela foi efetiva e segura. Mais de 40% das pacientes melhorou a qualidade de vida e diminuiu, né, em quase 90% a recorrência de eventos. Então, sem dúvida, é uma opção você tentar trocar. Tem outras questões, né, por exemplo, as vantagens biológicas da heparina, a biodisponibilidade da heparina, a questão anti-inflamatória da heparina, que já foi tão bem comprovada na gravidez e em modelo murino, né, por inibir o complemento, e ela ainda aumenta a ligação da beta-2-glicoproteína aos tecidos. Nós, reumatologistas, somos grandes fãs de cloroquina. Quanto a dar cloroquina? Eu, por exemplo, tenho dado cloroquina a todos os pacientes do ambulatório com SAF, a não ser que haja qualquer contraindicação. Existe evidência para a gente fazer isso? Hoje existe evidência tanto in vitro quanto in vivo, né? Tanto por cloroquina inibir a agregação plaquetária, ela já foi demonstrado que ela reduz o tamanho do trombo em modelo murino, reduz a ligação do antifosfolípide, do complexo antifosfolípide beta-2-glicoproteína às camadas de fosfolípide, reduz o risco de trombose em paciente com SAF, tem toda a questão, né, de aterosclerose, de reduzir a atividade de doença em paciente com lúpus. E tem um estudo muito interessante que o Dora Kirkham, de Nova York, está fazendo, né, no nosso grupo de APS, que é o seguinte, tentar dar cloroquina como profilaxia primária. Então, imagina assim, o paciente que é só anticorpo positivo, será que dar cloroquina para esse paciente diminui a chance dele fazer evento trombótico, fazer a síndrome? Esse resultado a gente deve ter em breve. Estatina. Estatina é uma outra opção, né? Existem bastante evidências, também in vitro e in vivo. A estatina em modelo animal reduziu o tamanho do trombo, in vitro ela reduz a expressão de moléculas de adesão nas células endoteliais, tem todo o benefício na prevenção de doença cardiovascular que a gente conhece, mas deixemos claro, não há dados que comprovem o uso de estatina na SAF sem dislipidemia associada. Tem um estudo in vitro que o Dorock fez, mas que in vivo ainda não. Isso é uma grande questão hoje, atual, né? Quanto aos novos anticoagulantes. E aí, podemos dar ou não podemos dar para um paciente com síndrome antifosfolípide? Então, os inibidores diretos de trombina, o exemplo aqui, o dabigratan, ele foi mostrado até em coortes, né, com números bastante razoáveis, como sendo não inferior à heparina para tromboprofilaxia de TVP em casos de cirurgia ortopédica, né? Lembrando que sempre deve se evitar associar AS ou anti-inflamatório não hormonal. Em SAF, não existe nenhum estudo que embase a segurança do inibidor de trombina até então. Quanto à rivaroxabana, o antifator 10A, que é outra questão muito atual, né? Primeiro, para quem não está habituado à rivaroxabana, ele é um agente antifator 10A, tem várias vantagens, por exemplo, você não precisa monitorar o INR do jeito que a gente faz com Marevan, não tem toda essa questão de interação com medicação e com alimentação, né? É muito mais fácil do paciente tomar, o pico de ação é muito mais curto, a vida média é curto. Quais as desvantagens? Se o paciente sangrar, complica porque não tem antídoto. A Hannah Cohen, do Reino Unido, ela tem trabalhado para desenvolver um antídoto para a rivaroxabana, mas até então, não. Você tem que ter cuidado para pacientes que têm clearance reduzido, né? E também não deve associar AS ou anti-inflamatório não hormonal. Tem um grande grupo de especialistas que está usando rivaroxabana embasado em estudos bem feitos, principalmente em AVC não SAF, síndrome coronariana, fibrilação atrial, e agora tem um estudo que a própria Hannah Cohen está fazendo, que chama RAPS, onde ela está comparando Marevan com rivaroxabana. Eu sei que esse estudo já terminou, estou ansiosa pelo resultado, mas a gente ainda não sabe qual é o desfecho. Apenas para trombose venosa. Não foi feito para SAF com trombose arterial. E aí, na comunidade de SAF, né, existe uma conversa de que essas drogas, por enquanto, não têm evidência de segurança e de eficácia delas. E aqui eu trago alguns estudos, né, alguns resultados negativos para as duas drogas, mostrando, então, pacientes que complicaram.
Eu peguei esse trabalho porque foi um trabalho que saiu agora em abril de 2015 e um trabalho em SAF, né, onde eles quiseram ver exatamente isso, a segurança dessas duas classes de drogas para paciente com SAF. Foi uma coorte observacional, um trabalho retrospectivo, multicêntrico francês, e o principal desfecho era ver a questão de recorrência de trombose. Vocês veem que mesmo com um grupo pequeno de pacientes, né, com 26 pacientes, um teve retrombose com rivaroxabana, 2 hemorragias e uma migrânia, né? Então, a gente realmente tem que esperar melhores dados, né? Em relação a outras opções, existem outras opções. No caso dessa paciente, vocês viram que ela respondeu muito bem com uma medida mecânica, que foi o filtro de cava. Agora, a questão do rituximab, por exemplo, anti-CD20, né? Quando a gente estuda patogenia de SAF, existem vários pontos, né, do sistema imune que você pode tentar bloquear e que talvez determinado grupo de paciente que é refratário à terapia convencional, ele seja refratário porque ele tem um outro fator que possa, né, estar mais ativo ou diferente de um paciente que responde à terapia convencional. Será que inibir, por exemplo, né, dar anti-CD20 é uma boa opção? Os estudos com rituximab, eles têm números pequenos e eles não foram estudos de sucesso. O grupo foi um grupo especial, foi um grupo principalmente de SAF com manifestações não critério, e uma das coisas que eles queriam ver, por exemplo, era a redução dos títulos de anticorpos, mas os estudos não foram muito convincentes. A questão do eculizumab, que é um anticorpo totalmente humanizado, né, monoclonal, anti-C5, né, hoje em dia a gente sabe que o anti-C5 ele é usado para tratamento de algumas microangiopatias renais. Isso tem sido estendido em relação à síndrome antifosfolípide. Esse foi o primeiro relato de um paciente com CAPS, portanto, síndrome catastrófica, manifestação muito incomum, porque ele era refratário e recorrente. Esse paciente tinha usado tudo que vocês puderem imaginar, né? Rituximab, ciclofosfamida, etc. E ele respondeu ao anticorpo anti-C5. E aí, é só para mostrar, né, que quando nós conseguimos inibir o complemento, aquela linhazinha azul lá embaixo, e a droga ficou em dose efetiva, a linha preta, o número de plaquetas normalizou. Lembrando a ressalva aqui que é uma droga extremamente cara. Bom, então, só relembrando a vocês o que foi feito com essa paciente, além do filtro de cava, nós tratamos a paciente de uma maneira bastante convencional, aumentamos um pouquinho o alvo, deixamos com cloroquina e a paciente tem boa evolução até hoje, né? Nós temos e participamos de um estudo internacional, um grupo internacional que chama APS Action, onde existem pesquisadores no mundo inteiro. Nosso objetivo é reunir 2.000 pacientes com SAF, seguidos de maneira prospectiva por 10 anos, e uma das coisas mais bacanas é a coleta de dados clínicos, que é extremamente bem feita pelo sistema REDCaps, né? E a outra coisa é o laboratório, que vai ser feito pela mesma companhia, usando o mesmo lote para tentar quebrar essa questão da falta de estandardização nos exames laboratórios para síndrome antifosfolípide. Nós fomos o centro que, por 3 anos seguidos, mais incluímos pacientes, né? E a gente espera que, com isso, a gente consiga, daqui aos 10 anos, quando a gente avaliar os resultados desse estudo, que a gente consiga responder questões tão difíceis, inerentes à síndrome, como, por exemplo, essa manifestação refratária. Estamos abertos, o meu ambulatório tem braços abertos para a gente incluir pacientes com síndrome antifosfolípide e segui-los. Obrigada. Então, eu queria agradecer a doutora Daniela e o doutor Rodrigo, e a gente está aberto para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? O Fuller. Dani, bom dia. Excelente apresentação, a gente sempre acrescenta, né, coisas. E eu queria que você comentasse um pouquinho, fiquei um pouco em dúvida, sobre alvo, que nesta paciente, você falou, uma proposta é aumentar o alvo, sendo que, eventualmente, um alvo mais alto poderia estar associado a escapes. Então, como fica a história da evidência lá do trabalho que você mesmo apresentou e a indicação que você fez no fim da apresentação? Perfeito. Isso é uma pergunta muito pertinente. Na verdade, hoje, o que nós uniformizamos aqui para o nosso ambulatório é que o alvo mais alto que nós devemos chegar é entre 2,5 e 3,5.
Nós não chegamos, por exemplo, em um alvo entre 3 e 4. Porque a maioria dos eventos relacionados a sangramento, a gente sabe que em SAF a gente vive naquela gangorra entre trombosar ou sangrar. Quando o paciente fica mais anticoagulado do que 3,5, esse é o momento que ele sangra. E se a gente tomar como base aquele trabalho que os pacientes mais anticoagulados tiveram um maior número de eventos, então eu fico tranquila que eu não preciso chegar num alvo tão alto. Então, a gente tem feito isso, né? Pacientes com eventos venosos, a gente tem mantido entre 2 e 3, com eventos arteriais, entre 2,5 e 3,5, ou, eventualmente, entre 2 e 3, com AS associado. E também tem que lembrar outra coisa, né? Síndrome de fosfolípide, é muito difícil você, às vezes, definir a conduta, e a conduta tem que ser caso a caso. Os trabalhos, eles são extremamente falhos, né, com um número muito pequeno, e se você... A gente está discutindo isso tudo aqui, mas se você vira para mim e fala bem assim, olha, ela sangrou antes, então talvez você reajuste a terapia dela baseada nesse informe clínico que é extremamente importante. Então, assim, a questão da terapia, a terapia ajustada, né, a terapia exatamente conformacional para cada paciente, na síndrome, a gente faz isso o tempo inteiro, sempre prezando, claro, pelo que tem descrito na literatura, mas também muito pelo bom senso. Mais alguma pergunta? Daniela, queria fazer queria que você comentasse um pouquinho do uso da cloroquina no paciente com síndrome de fosfolípide gestante, se você indica ou não. Nós indicamos, né? Nós indicamos já de maneira segura, considerando toda a nossa experiência em lúpus. Em momento nenhum em lúpus a gente deixa de dar cloroquina porque a paciente tem lúpus, né? Isso já está bastante bem estabelecido. Mas, oi? Então, gestante com lúpus, né? Mas, assim, para o meu conforto, saiu muito recentemente um estudo europeu exclusivo para pacientes grávidas, mostrando o benefício em termos de desfecho gestacional daquelas que usavam cloroquina. Então, agora, nós estamos mais do que bem embasados. Fora a nossa experiência clínica, é claro que é muito complicado você estender a experiência de uma doença para outra, a gente faz isso, mas a gente sabe que isso tem várias ressalvas, mas isso na literatura agora, estamos tranquilos. Parabéns, foi bastante interessante. Eu gostaria de ter um pouquinho da visão prática em relação à alimentação, que você falou que interfere. Você não gostaria de comentar um pouquinho como você orienta? Na verdade, assim, eu sempre faço uma orientação básica, né, porque eu acho que isso é um fator fundamental. Como a gente viu, o grande fator de risco dessas pacientes retrombosarem é estarem com o alvo, o INR fora do alvo, né? Então, eu faço a orientação fundamental, assim, eu quero dizer, a básica, né? Falando, olha, seja monótona, você evite alimentos gordurosos, cuidado com alimentos cítricos, cuidado com... E aí vai, né? Pré-páscoa, chocolate, e por aí vai. Mas sempre, 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 a gente encaminha para a nutricionista, inclusive a gente tem uma nutricionista que trabalha junto com a gente, e toda paciente nossa que começa a tomar anticoagulante, ela é orientada antes para evitar que esse gap, até ela passar na nutricionista, que ela não fique desprotegida, né? Mas elas sempre passam com a nutricionista. Então, hoje, assim, muito mais do que você virar e falar, não coma verde, não é isso. Seja monótono na sua alimentação. E aí nós ajustamos a anticoagulação baseado na sua dieta. Porque senão a vida da pessoa vira um inferno. E eu costumo brincar com os residentes que é assim, né? Isso é motivo até que se alguém for da psicologia e quiser fazer um estudo lá com a gente, eu ficaria muito feliz. Porque eu nunca vi em situação nenhuma, e juro, eu vejo isso no ambulatório, a paciente virar e falar assim, doutora, eu estou desesperada para comer uma salada. Aí você fala... Esquisito, né? Talvez se fosse no INCOR, a gente estaria pedindo para a paciente ter uma dieta mais saudável e ela não quisesse. Então, talvez a questão da privação sempre cria um interesse especial, né? Então, para não ser tão taxativo, ou tão rígido, ou tão duro com o paciente, a gente acaba ajustando a anticoagulação baseado na dieta dela. Mais alguma pergunta? Eu queria também... fazer um comentário e eu pedi tua opinião em relação, por exemplo, quando a gente vê os pacientes lúpicos que têm SAF, alguns pacientes, por exemplo, eles evoluem mal da parte renal. Queria que você comentasse um pouquinho dessa parte renal e, por exemplo, da indicação de biópsia
naqueles pacientes com essa suspeita de microangiopatia? Isso é uma pergunta super importante, né? Na verdade, esse é um grande desafio que eu considero dentro do ambulatório. Por quê? Isso pode mudar completamente o tipo de tratamento que você vai fazer para essa paciente. Se você tem uma paciente que você está apostando que a manifestação de piora renal dela, seja proteinúria, hematura, hipertensão, está relacionada, por exemplo, a uma glomerulonefrite lúpica, seria razoável que essa paciente respondesse a imunossupressor. Quando você tem uma paciente que está sendo tratada de maneira adequada, ela não responde e tem síndrome de fosfolípide, ou mesmo sem ter, você tem sempre que rechecar essa questão. E aí vem a grande dificuldade do seguinte: se a paciente não tem o diagnóstico da síndrome, isso é até mais fácil para a gente, porque ela não está anticoagulada. A grande dificuldade é quando você precisa pedir ao nefro ou ao radiologista intervencionista para fazer uma biópsia e a paciente está anticoagulada. Que aí você pode ter aquela janela de risco, ou mesmo os riscos inerentes ao procedimento, né, de sangramento e etc. Mas nefropatia renal é uma coisa extremamente pouco estudada em síndrome de fosfolípide, né? Um dos grandes problemas é que, geralmente, é uma manifestação que as pacientes respondem mal à terapêutica convencional, tanto que essa ideia, né, do monoclonal, o anti-C5, uma das manifestações que tem havido um interesse em se tratar de uma maneira diferente, por exemplo, é a nefropatia renal, porque esses pacientes são refratários à anticoagulação. Então, isso é muito importante, a gente sempre tem que realmente estar alerta. Dani, você pode comentar, por favor, a questão se eu encontrar um paciente que tem um anticorpo positivo, em altos títulos, ou anticoagulante lúpico isolado, se você trata ou não? Isso é uma pergunta muito interessante e importante, porque, como eu falei, né, hoje os anticorpos eles têm sido vistos como fatores de risco. Então, uma coisa é você ter o anticorpo isolado, por exemplo, associado ao lúpus. Associado ao lúpus, isso é considerado uma situação de risco, né? Então, você está perfeitamente, a última task force que discutiu isso, você está perfeitamente bem embasado em fazer profilaxia para esse paciente que não fecha a síndrome, mas tem lúpus e tem anticoagulante positivo, em situações de risco. Uma pessoa normal, aquele exemplo que eu dei, né? Você foi fazer um check-up e o seu médico fez um reumatograma e te pediu os anticorpos e o anticorpo era positivo. A grande questão é assim: não existe um bom embasamento de literatura que esse paciente merece ser conduzido de maneira diferente do que alguém que não tem um anticorpo. Mas existe um grupo de gente que fala, olha, se o anticorpo for anticoagulante lúpico, talvez fosse melhor em situações de risco, você vai fazer uma viagem lá para a China, que você fizesse uma profilaxia. É claro que a isso também você tem que pensar, a paciente tem outros fatores de risco? Né? É uma senhora de 60 anos, obesa, dislipidêmica, isso tudo muda do que se for uma pessoa jovem. Então, nesse caso, o bom senso ele é muito importante. Os estudos, eles traem a gente muitas vezes, né? Tem um estudo, o Aplaza, onde eles quiseram responder exatamente isso, dando 81 miligramas de AS para o paciente que tinha esse anticorpo positivo e não fazendo nada com placebo. Será que o prognóstico ia mudar? E, para nossa surpresa, o placebo evoluiu melhor. Então, estudo é estudo, né? E aí eu acho que cabe o bom senso, já que a gente ainda não tem um grande estudo populacional e nem conhecemos a prevalência dos anticorpos antifosfolípides de maneira transversal. Então, queria parabenizar a Daniela e o Rodrigo pela apresentação e lembrar que o Wilson Jacó pediu para eu lembrar do primeiro simpósio interdisciplinar do Departamento de Clínica Médica, que é do período de 25 a 26 de setembro, e o pessoal que fizer a inscrição até o dia 31/8/2015 vai ganhar um livro desses temas abordados no simpósio. Tá? Muito obrigada.